De vacinação contra a Covid das pessoas sem comorbidades abaixo dos 60 anos em Natal deve sair amanhã, depois de uma reunião entre a Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública. A capital não muda de faixa etária desde o dia 29 de abril e disse que está impedida de avançar na vacinação por causa de uma decisão da Justiça. O MP, um dos autores da ação judicial, desmente essa versão e diz que o atraso foi causado pela escassez de doses, falhas estruturais da Prefeitura e vacinação fora dos critérios determinados pelo Ministério da Saúde. Foi um tempão aguardando para chegar esse dia. Rayane, grávida de 7 meses, foi se vacinar na capital. E algo não passou despercebido. Esperava mais gente. À tarde, neste ponto de vacinação, a fila não chegava nem na metade do espaço marcado para ela. Movimentação mais tranquila do que em outros períodos de vacinação, que quem passa todo dia por aqui também percebeu. O movimento das vacinas aí acabou, não tem mais não. E como existe ansiedade pela vacinação por causa de meses de pandemia, quando Francisco vê menos gente na fila, se pergunta logo quando será a vez dele. Realmente atrasa muito, tem muita gente que está necessitada, né? Aí só adiando. A situação de muita gente está precisando trabalhar e estava parado dentro de casa. Nesta semana, a vacinação de pessoas não idosas sem comorbidades começou na cidade de Mossoró. Já em Natal, essa ampliação ainda não tem data definida para acontecer. A cidade é a única capital do Nordeste que não avançou na vacinação de Covid por faixa etária de pessoas sem comorbidades. Segundo a Prefeitura, uma decisão judicial impede que isso ocorra, já que determina que o município siga exatamente a ordem de vacinação de grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização. Após o pronunciamento da Prefeitura de Natal, os Ministérios Públicos, o Federal, o Estadual e o do Trabalho e também a Defensoria Pública se manifestaram por meio de nota. Segundo os órgãos, a ação judicial movida por eles não impede que a capital possa avançar na vacinação de pessoas sem comorbidades por faixa etária. Apenas cobra o cumprimento da ordem prevista no Plano Nacional de Imunização dos grupos prioritários. Segundo os Ministérios Públicos, a ação movida na época para garantir que os profissionais de saúde que estavam na linha de frente contra a Covid-19 fossem vacinados primeiro. Segundo os Ministérios Públicos, o atraso na vacinação na capital em relação a outras capitais do Nordeste está relacionada a falhas estruturais e também na comunicação do município. A nota também atribui a dificuldade à escassez de vacinas no país. Ao mesmo tempo, também, os órgãos de fiscalização afirmam que é necessário concluir a vacinação de grupos prioritários antes de iniciar a imunização apenas por faixa etária. Grupos como professores, detentos, pessoas com deficiência e grávidas. Em entrevista ao Bom Dia RN nesta terça-feira, o secretário de Saúde afirmou que o município possui 49 mil doses de vacina em estoque e que teria condições de avançar na faixa etária do público em geral, mas que para isso seria necessário revisar essa decisão judicial, que é resultado de uma ação movida pelos Ministérios Públicos e pela Defensoria Pública do Estado. As nossas salas de vacinação estão ociosas, os nossos pontos de drive estão ociosos e nós temos um volume considerável de vacinas. E o público que falta vacinar ainda agora, com relação às comorbidades e etc., não chega nem à metade disso. Então nós temos capacidade sim de avançar. Para estas especialistas ouvidas pelo RN2 ao longo das últimas semanas, a ampliação por faixa etária após a vacinação de idosos é essencial para abaixar os percentuais de transmissão da doença, porque atinge a população mais ativa. A gente já vacinou os idosos, a gente já vacinou os profissionais de saúde, a gente já adiantou esse grupo de comorbidades. Agora a gente tem que abrir por idade, independente de comorbidade ou não, e vacinar todo mundo acima de 18 anos, para acelerar essa vacinação. O que nós precisávamos agora, a minha opinião, é acelerar o processo de vacinação e vacinar as camadas mais jovens, que são aquelas hoje que mais adoecem, as que mais ficam doentes, já não é mais as pessoas mais idosas, são os mais jovens, ficam doentes, morrem e são responsáveis pela mobilidade social.